Então, bom dia a todos, a todas, sejam todos bem-vindos à nossa reunião de hoje, da Pedagogo em Foco, reunião de número 3. Que tenhamos uma boa semana. Hoje a gente vai trabalhar, né, a recomposição da aprendizagem e a docência compartilhada. A gente vai entender um pouquinho, né, do que é uma docência compartilhada, qual que é a dimensão, né, que traz, a ideia que traz o, né, o termo docência compartilhada, que ele é muito mais, abrange mais uma dimensão humana também, do que só uma dimensão técnica, né, de formação pedagógica também. Também vamos trabalhar, né, a questão técnica e da formação pedagógica, mas também trata da dimensão humana. E é essa sequência que nós vamos caminhar, que nós vamos entender aqui, tá? Aqui, gente, é claro, né, faz parte do roteiro, eu preciso passar para vocês a questão da aplicabilidade, né, da instrução normativa 001 de 2025, do item 18.3, o direito de vocês reservado de 1h40, a formação em serviço, né, dentro desse período aí que vocês têm destinado à formação em serviço, dentro do nosso grupo de estudos, em que vocês podem deixar, né, informado a direção, né, e organizar um local que vocês consigam participar aí com qualidade dentro do grupo de estudos. E, consequentemente, dentro dessa 1h40, alguém pode realizar os atendimentos circunstanciais que podem surgir, né? Caso tenha algum outro colega que trabalhe com vocês, caso não tenha, né? Que às vezes nós somos ali únicos no turno, e alguém, de repente, pode estar realizando esse atendimento, ou a própria direção, alguém da secretaria, né? Se for uma ação aí circunstancial que pode aguardar o atendimento pedagógico posteriormente a essa 1h40, que é reservado à formação em serviço de vocês, tá? Esse slide também, gente, é importante com relação, né, ao tempo de permanência de vocês dentro da Meet, né, o tempo reservado que vocês têm com a câmera aberta, né, 75%, né, da participação da reunião com a câmera aberta. Claro que quando não for possível, né, que tem alguma questão com relação ao equipamento, com relação à câmera, podem deixar registrado aqui no chat, que aí vocês ficam amparados e ficam justificados, né, com relação a essas questões que elas podem ocorrer, né, uma vez que estamos aí com questões aí da internet e elas podem apresentar instabilidades. E sempre se certifiquem que vocês estão conectados aí com o @escola de vocês, tá? Para não haver problemas com relação ao domínio, né, de repente vocês logarem e não estar devidamente com o @escola de vocês conectados, para não haver também problemas com a certificação de vocês. Então, sempre se certifiquem com relação a essas situações, né, para que não haja problemas posteriores. E o objetivo da reunião de hoje, gente, nós sempre puxamos aí um gancho na reunião anterior, né, com o que nós tivemos, e na reunião anterior nós compreendemos os objetivos do SAEB. E aí vocês fizeram, né, vocês construíram algumas ações engajadoras para o mesmo, a partir das práticas que vocês já desenvolvem na escola de vocês, né, ações que vocês já desenvolveram no primeiro trimestre, ações que vocês estão desenvolvendo, né, ações que de repente vocês têm como um desafio, que de repente vocês podem desenvolver, que pode vir dar certo, aí vocês
fizeram uma troca entre grupos, né, uma troca de pares, para ver o que dá certo numa escola, o que não dá certo, e de repente promover novas ações que possam, né, estimular mais aí, engajar mais os estudantes, né, promovendo aí a diminuição das lacunas da defasagem da aprendizagem dos estudantes. Então, foram esses os objetivos, né, que nós levantamos na reunião passada. E o objetivo do encontro de hoje é compreender a organização da docência compartilhada dentro do processo da recomposição da aprendizagem. Então, nós vamos ter aqui alguns estudos, alguns aprofundamentos teóricos para entender esse processo, né, dentro da recomposição da aprendizagem, como que a docência compartilhada, ela pode auxiliar, né, no processo da recomposição da aprendizagem. Entender como que ela funciona. Na nossa agenda de hoje, nós teremos o período aqui, a parte do acolhimento, né, 5 minutos, para início de conversa, 10 minutinhos, a nossa experiência, 5 minutos, fundamentando a prática, 15 minutos, o nosso em ação e compartilhamento, que nós vamos trabalhar hoje, 35 minutos, queremos te ouvir, que é o preenchimento do Google Forms no final da reunião, e a síntese da reunião, que é o fechamento, os 10 minutos finais do nosso momento de hoje, tá? Teremos aqui uma interatividade, gente, com relação a de repente eu não ficar só falando, senão começa a também dar sono em vocês, e vocês vão interagir um pouquinho comigo também, para que eu não fique só falando, e daí fica uma coisa muito monóloga, né, muito chata. Então, aqui, gente, na parte, né, no nosso primeiro momento do acolhimento, nós vamos iniciar as nossas discussões aqui sobre a docência compartilhada, e esse tema, né, da docência compartilhada, ele foi um tema já tratado também na formação de pedagogos, que foi realizado, né, pelos núcleos regionais de educação, né, naquelas reuniões técnicas, e esse tema ele também foi tratado nos dias de estudo e planejamento do dia 30 de abril, que é aquele momento, né, que está previsto no calendário, em que nós fazemos, né, aquelas paradas, né, previstas no calendário para fazer a formação junto com os professores. E esse foi um dos temas que nós trabalhamos, né, com os professores, né, a questão também da docência compartilhada, que é algo que nós temos, né, a inserção desses novos docentes junto com os professores das RAs de língua portuguesa e matemática. E nós vamos compreender nesse momento o significado das palavras docência e compartilhar, né, para compreender na essência o que de fato esses termos significam. Eu vou convidar, né, um colega, né, alguém, para fazer a leitura da parte que está em branco aqui desse slide. Quem que se habilita? Posso ler, Fer? Oi, beleza. A palavra docência vem do latim, docere, que significa ensinar, instruir, mostrar, indicar, dar a entender. A palavra compartilhada tem origem no verbo partilhar. Significa dividir, repartir, dividir em partes. Em resumo, compartilhar significa dividir algo ou ter em comum com alguém, uma experiência, um objeto ou uma ideia. Obrigada, Cristiane. E aqui eu vou convidar, né, algum outro colega nosso para responder essa questão, né, essa questão que está em azul aqui. Agora que a gente teve aqui, né, o momento, né, do nosso acolhimento, né, do significado, né, do que é a docência, o que é compartilhar. Claro que nós já temos essa fundamentação, mas a partir, né, da compreensão desses termos, né,
De quais formas, gente, a docência compartilhada ela pode contribuir para a recomposição da aprendizagem dos estudantes? Como que vocês percebem isso? Ela pode contribuir para a recomposição da aprendizagem dos estudantes? O que que vocês acham? A docência compartilhada. Alguém gostaria de comentar sobre essa questão? Vou falar. Beleza, tranquilo. Ai, para nós, a docência compartilhada é novo, né? É difícil até de entender e para os professores também, né? Mas, assim, no meu ponto de vista, Fernanda, eu penso que a primeira forma, assim, deve ser a eles executar um planejamento juntos, sabe? Enquanto o professor está lá na sala, o outro poder observar e poder auxiliar, e aí eu acho que um dos ganhos vai ser na hora atividade, deles poderem partilhar esses dois pontos de vista, tanto do professor, que naquela aula, naquele conteúdo, estava explanando, quanto do professor que estava ali como, naquele momento, de apoio. Claro que eles vão, a ideia, pelo que eu entendi, é eles trabalharem juntos, né? Sempre diversificando. Mas eu penso que o ganho vai ser na hora de sentar e planejar junto, sabe? Não sei se é só eu que percebo essa dificuldade na escola, né, da docência compartilhada, mas eu também tenho curiosidade, gostaria de ouvir os colegas também, sabe, Fernanda, do que eles estão sentindo. Não, acho que você levantou um ponto bem interessante, porque até das demais turmas que eu já passei, né, o roteiro, e também eu vi, essa é uma das questões que pegou realmente, porque quando o professor, o docente compartilhado, ele já é da própria escola e pegou essa disciplina para trabalhar ali junto com o docente regente, digamos, fica mais fácil, né? Porque ele já está na escola. Agora, quando o docente ele vem de fora, ele não é da escola, né? Ele foi lá no núcleo, pegou a aula e veio, né? Essa é uma das grandes dificuldades, porque ele não consegue sentar, ele vem só para dar essa disciplina, né? Vem só para trabalhar o momento da docência compartilhada mesmo, ele não tem um momento para sentar com esse professor regente da RA e realizar, e esse é um ponto-chave, né, o planejamento. Então, realmente é algo que, né, essa questão da docência compartilhada é algo que ela tem a contribuir, mas ela precisa ser melhor planejada, e esse é um ponto-chave, a questão do planejamento que está sendo difícil de elaborar a execução do mesmo. Pode falar, Cris? Sigo com a mão levantada. Exatamente isso, Fernanda. É o ponto que eu achava que deveria ter, que é esse trabalho juntos, e que não está acontecendo. E assim, eu vou falar da nossa situação aqui na escola, que, por exemplo, recomposição de aprendizagem de língua portuguesa, a professora da segunda docência, ela é pedagoga. E não que eu pense que nós não poderíamos, sabe? Mas eu vejo a dificuldade que está sendo. Porque aí a professora que já estava na escola tem anos de bagagem, enfim, tira de letra. E aí a professora da segunda docência é pedagoga, não tem o mesmo domínio do conteúdo e não vai ter, não é esse o objetivo da nossa formação, né?
E não tem professores no núcleo aqui para que pegue professor de língua portuguesa, por exemplo. Então, eu vejo isso como um grande entrave, sabe? O que poderia ser bom, o que deveria ser melhor pensado e estruturado, parece, assim, a impressão que eu tenho de que tem que fazer isso para cumprir números, e quem sabe isso, Fernanda, vai ser um tiro no pé. É um dos grandes desafios aí, né? Então, foi colocado, mas ainda precisa ser melhor estruturado, né? Para que haja um bom funcionamento aí e atinja os objetivos que precisam ser atingidos, né? Para que seja bem trabalhado, né? Tenha uma consistência e seja trabalhado de fato ali a questão da recomposição das aprendizagens, né? E aqui, né, a questão da prática docente, né, ela envolve diferentes aspectos. E aí, quando a gente fala da docência compartilhada, a gente precisa pensar em vários aspectos que a envolvem, que partilhar pressupõe ter em comum também algo com alguém, seja uma experiência, uma ideia, um objeto, né? Então, aí também requer a formação, e aí nós temos, né, quais aspectos que envolvem a docência compartilhada que podem ser compartilhados, que até nós comentamos, a Cris também comentou agora, né, até já respondeu essa questão aqui também, é a questão da formação, né, envolve a questão desse compartilhamento, né, então é interessante, não que nós não tenhamos essa capacidade, né, que nem o pedagogo ser o docente 2, mas com relação à formação específica, é algo que precisa ser compartilhado e de repente nós não temos essa especificidade que precisa ser partilhada naquele momento, né? Para ser trabalhado e ser compartilhado para que seja ali trabalhado de fato o que precisa, né? Então nós temos um grande desafio aí a ser trabalhado, né? Dentro dos aspectos aqui da prática docente, porque envolvem várias questões, né? Então, nós temos a questão, por exemplo, da dimensão humana do professor, que ela pode ser interpretada de diversas formas, desde a formação, vem as experiências profissionais que nós já citamos, né, foi citado aqui, que irão afetar consideravelmente a prática educativa, né, do que vai ser desenvolvido, as potencialidades, as fragilidades no que diz respeito em relação ao saber, né, até os saberes fundamentais, os saberes docentes, pedagógicos, disciplinares, os experienciais, né? Aí nós temos o diagnóstico da aprendizagem, que é o processo de identificação das necessidades, né, que o professor faz, e dificuldades da aprendizagem dos estudantes, que o professor faz esse levantamento, para daí conseguir fazer algum trabalho, né, com os estudantes. Aí a questão do planejamento, né, que ele é crucial, que é o momento da prática pedagógica que os professores vão definir os objetivos, conteúdos, metodologias, a avaliação relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem, e o planejamento ele é crucial nesse momento, né, principalmente entre os dois docentes, para eles traçarem ali práticas do que eles vão desenvolver com esses estudantes, né? Se não fica algo muito solto, muito aleatório. Aí vem a questão da avaliação, né? Que é a etapa do processo de ensino que visa monitorar e acompanhar e aprimorar o processo de aprendizagem desses estudantes, que ela também precisa ser pensada pelos dois docentes, não só por um docente, né, não só pelo docente regente, mas pelos dois docentes, e eles precisam sentar juntos também para pensar nesse momento, e a questão do replanejamento, né, que consiste nessa revisão da adaptação dos processos, né, no que eles investigaram nas turmas durante a atuação deles. Então, o planejamento inicial, ele não é o mesmo
depois do que eles investigaram, do que eles diagnosticaram, né? Ele vai levar em conta os resultados obtidos e as necessidades de aprendizagem dos estudantes. E ele é um processo contínuo, né, de reflexão e ação, com o objetivo de otimizar a aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes. E a ideia não é esgotar essa discussão sobre todos os aspectos da docência, tendo em vista que temos outras dimensões também que afetam as concepções pedagógicas, né, a organização dos sistemas e redes de ensino, a questão da formação docente, os diferentes saberes, aspectos sociais, econômicos também dos estudantes, né, e até mesmo a questão da legislação educacional, né, que afeta essas questões, mas também temos as concepções da educação e sociedade, a questão da escola, né, a estrutura da escola, como o estudante aprende, questões previstas, né, nos projetos políticos pedagógicos, concepções pedagógicas, né, que envolvem cada área do conhecimento, e se a gente olha de forma pragmática para a prática docente, nas questões de ordem prática, com o objetivo sempre de orientar nossos professores nessa perspectiva, né? Então, né, nós temos esses aspectos da prática que envolvem, né, várias situações em relação a essa prática, né, da docência compartilhada, que devem ser levadas aí em consideração. E aqui, né, na nossa experiência, a ideia da docência compartilhada, ela consiste no quê? Em mais de um professor na sala de aula para promover essa educação, para promover essa ação educativa. Essa docência compartilhada, ela surge como uma possibilidade de ser afetado, de tornar parte e participar com outro profissional de uma formação conjunta que confere uma qualidade docente ao ato de ensinar. Então, o compartilhamento da docência se dará na partilha de forma cooperativa e solidária. E é clara essa necessidade de uma transformação nas práticas pedagógicas, né? Pois com o passar dos anos, isso foi ficando cada vez mais claro e urgente, principalmente quando o professor já não consegue mais manter o interesse dos estudantes nos seus planejamentos e atuações pedagógicas muito centralizadas, né? Quando o professor realiza ali o planejamento de forma muito centralizada. Então, essa prática docente, ela permite, né, que o professor compartilhe, né, com esse docente dois, as ações, né, quando há esse momento. Então, precisa ter esse momento também, que ele compartilhe, que ele desenvolva ali alguns encaminhamentos metodológicos, né, em que permitam maior engajamento dos estudantes e fazendo essa troca, né, com outro docente, de repente fica um pouco mais fácil, né, de fazer essa desenvoltura. E aqui tem uma pergunta, né, que eu vou abrir, né, para algum colega também responder. A docência compartilhada em sua escola tem levado em conta todos os aspectos que envolvem, gente, a ação dessa interação dos profissionais durante o planejamento? O que vocês acham? O que vocês perceberam na escola de vocês? Aqui eu vou convidar um colega também para comentar. O que vocês percebem em relação a essa docência compartilhada na escola de vocês? Ela tem levado em conta esses aspectos em relação à interação aos profissionais, planejamento das situações de ensino? Ela tem levado em conta essas situações? O que vocês acham? Ou Posso falar, prof? Pode falar sim, Rose. Oi. Oi, prof. Hoje eu estou na turma que não é minha, né? Mas estou antepondo o meu dia. Você tranquilo. Então, prof, a questão ali se leva em conta todos os aspectos que envolvem essa ação. Como a colega já falou ali,
nem sempre é o professor da área que assume entre aspas, é da área, né? Mas não tem a experiência que o professor tem. Então, o que está acontecendo aqui? A gente percebe, assim, que quando são 2 professores, que nós temos várias turmas, aqui a escola é bem grande, sabe? Então, nós temos acho que 6 nonos, 4 terceiros, então, tem turmas que pegou o efetivo, 2 efetivos, então eles já são da área, então há uma interação maravilhosa ali, porque eles conversam, eles mandam, às vezes não bate o horário de hora de atividade para eles poderem conversar, essa é a maior dificuldade aqui. Então, o quê? Só que tem assim, tem outros que pegaram, que são professores que estão começando, então, você tem a gente como pedagogo ali, a gente tem que estar orientando o tempo inteiro, porque de que forma que eles vão conversar, que ele não é um auxiliar dentro da sala de aula, ele vai compartilhar, então ele vai complementar a aula do professor, ele vai ajudar em todo sentido. Se o professor parou aqui, eu vou continuar ali, então a gente tem que estar sempre conversando com eles nessa situação. Então, quando não bate até, assim, claro, não é muito certo eles fazer fora de horário, né? Mas eles estão entrando em contato e conversando por WhatsApp, sabe? Até fizeram um grupinho lá, e daí eles estão discutindo essas questões das aulas, porque tem professor que não tem acesso, por exemplo, é um professor de português do 8º ano, então ele não tem acesso ao RCO do 9º. Então, daí ele entra em contato com a professora para saber o que vai ser a aula e para eles, entre aspas, planejar juntos. O que seria o maravilhoso seria eles conseguir compartilhar as horas de atividades ali também, né? Mas assim, eles tentam, sabe, levar em conta todos os aspectos, mas não está muito fácil. Então, aqui na escola é assim. E daí, complementando mais uma coisa que a professora falou ali, que na escola dela um pedagogo pegou, né? É difícil para o pedagogo, só que eu acho assim, que esse pedagogo ainda vai se interessar mais para aprender, para dar aula lá, do que certos professores que pegam, tipo, entre aspas, para completar a carga horária. Então, ele acha que ele está lá para enfeite, sabe? Então, é bem difícil essa situação, a gente tem que estar o tempo inteiro ali, sabe? Tentando auxiliar e conversar. Essa é a nossa opinião. Então, era isso, prof. Legal, obrigada pela contribuição, né? Então, são vários desafios, e ali sempre organizando algumas estratégias para conseguir, né, se comunicar, organizar ali algum planejamento, né, pelo grupo ali do WhatsApp que você citou. Então, é algo ali que, de repente, eles tentam organizar, né, de alguma forma, para que eles consigam equiparar algum encaminhamento que eles consigam, né, se comunicar. Bacana. Dando sequência aqui, gente, então nós temos, né, vamos fundamentar a nossa prática, e aqui eu vou convidar mais um colega para fazer a leitura desse slide, para não ficar tão chato de vocês ficarem ouvindo só a minha voz. Quem que poderia fazer a leitura desse slide, por gentileza? Ai, ai, ai. Vão ficar ouvindo a minha voz chata, então. Não. A Úrsula abriu o microfone. Eu vou deixar para ela. Tá bom. Posso ler? Uhum. Beleza. Fundamentando a prática. A prática da docência compartilhada não pode ser considerada uma simples divisão de tarefas, mas sim a possibilidade de encontro e troca de ideias e experiências que agregam imensamente a praxis do educador. Tal parceria deve ocorrer na elaboração do planejamento, planos de aula, sequências didáticas ou atividades, na escolha de recursos didáticos, jogos, vídeos, recursos educacionais, digitais, atividades diagnósticas e avaliativas, etc., na medição e intervenção pedagógica, considerando os estudantes nos aspectos de ordem cognitiva e emocional,
e o diálogo permanente e registros de acompanhamento do desenvolvimento do estudante entre pares e com a equipe gestora. Beleza, Úrsula, obrigada. Então, aqui, gente, na verdade, né, a Rede Estadual de Educação, eles apresentaram a docência compartilhada como uma estratégia pedagógica, né? E essa docência compartilhada, para nós aqui, ela está sendo implementada como algo novo, mas ela não é algo tão novo. E nós temos um estudo, né, de alguns anos, baseada num autor, Bayer, né, que ele defende a construção de uma escola inclusiva, que pudesse proporcionar um ensino mais direcionado às necessidades do sujeito e inspirado no funcionamento da bidocência, prática da qual teve conhecimento em seus estudos e ele iniciou na Alemanha. Ele sugere que a gente pense em uma sala de aula conduzida por mais de um profissional. E ao propor que a prática pedagógica deve ser compartilhada e não mais construída por apenas um profissional, é considerada a realidade das heterogeneidades existentes nas salas de aula. E é fato, algo que acontece, né, na nossa realidade. E ao observar esse fator, atenta-se para a organização dos espaços e das propostas de base, no princípio que a escola é constituída por sujeitos diversos, na verdade, e deve ser refletida a partir destes. Isso segundo Bayer, que ele iniciou, né, a classe, a educação, né, o estudo da bidocência na Alemanha, com a classe inclusiva, representada por uma heterogeneidade desejada. E, para além da docência compartilhada, né, enquanto estratégia de ensino, também temos a docência compartilhada enquanto a concepção pedagógica, né? E essa docência compartilhada, enquanto estratégia de ensino, envolve ações práticas que permeiam e que serão tratados, né, no encontro que nós estamos tendo hoje. Ela envolve as questões pertinentes ao campo de ideias e princípios, como, por exemplo, né, na BNCC, né, o referencial curricular do ensino médio e a organização dos currículos, que já trazem a concepção da docência compartilhada já de modo intrínseco, quando apresenta os objetivos de aprendizagem, o desenvolvimento de habilidades e competências por áreas de conhecimento, que a gente já tem, né, dentro dos componentes curriculares aí do novo ensino médio, né, da área de humanas, e assim como dos itinerários formativos também de aprofundamento, que devem desenvolver as práticas educativas de modo integrado e articulado, orientando inclusive a utilização de uma estratégia interdisciplinar. Então, nós temos, né, também a questão, por exemplo, da experiência da docência compartilhada, atualmente com maior destaque nas redes de educação infantil em algumas escolas, em virtude das leis que regem os municípios, que elas determinam um número máximo, né, de educandos por educador. E dessa forma, as salas geralmente, né, elas garantem, né, depende também da quantidade de estudantes por metro quadrado, elas são formadas ali, né, por 15, 20 ou 25 crianças, de acordo com a faixa etária, e elas possuem ali mais de um educador, e ali nós temos o exercício dessa docência compartilhada. Então, claro, é uma outra realidade, é uma outra política pública também, mas aí nós temos, né, um exemplo de uma docência compartilhada que funciona, e claro, por se tratar de uma outra política pública, né, de leis que regem o município, esses docentes, eles conseguem ter, né, um espaço, né, um momento para sentar, para discutir o planejamento, né, para desenvolver ações ali, para estar desenvolvendo com as turmas,
Claro, né, são outras políticas, né, outros projetos políticos pedagógicos, então é uma outra estrutura, claro, diferente da nossa. A nossa ainda está caminhando, né? É uma outra questão, né? Uma outra política, é uma outra lei que rege, né, o Estado. E quando nós tratamos aqui da dimensão humana do professor, né, em si, nós temos algumas questões, né, que devem ser levadas em consideração na organização da docência compartilhada, quando nós falamos da estratégia de ensino, né? Compartilhar esses processos nos grupos, expor-se ao olhar do outro, produz a diferença em cada um de nós, nos multiplicando e nos transformando. A ação de compartilhar traz, às vezes, tensões para ambos os docentes, né? Pois é a exposição mais íntima e detalhada de suas crenças pedagógicas, e às vezes é o embate entre a proposta planejada para o aluno e a concretização da mesma a dois, assumindo riscos, realizações e fracassos no coletivo, da turma individualmente ou com cada aluno. E aqui, né, nós temos algumas reflexões, né, que eu quero trazer para vocês, mas são apenas reflexões. Mas antes, né, eu queria convidar mais um colega aqui para fazer a leitura dessa parte que está em branco, né, desse slide, segundo Nova, quando nós falamos da dimensão humana do professor. Quem que poderia fazer a leitura dessa parte em branco aqui desse slide? Prof, posso fazer. Beleza. Para nós, em 2001, o debate entre colegas e professores é o melhor caminho para aprimorar a prática pedagógica em constante formação da praxis escolar. A docência compartilhada passa por esse reverter-se em uma missão comum, onde os docentes compartilham anseios que se encontram, incompletudes que se completam, inseguranças que são superadas, saberes que se completam, seres que necessitam viver em coletividade. Beleza, obrigada, Janice. É a Regina que está fazendo a reposição junto com a Janice. Nós estamos em duas. Ah, legal, beleza, que eu vi o nome ali. Obrigada. Legal. E aqui, gente, eu tenho alguns questionamentos que vocês não precisam responder, tá? É só para nós levarmos para a nossa reflexão. Apenas isso. Claro que o professor que já está mais tempo na escola, de repente, ele vai ter, né, essas informações mais a fundo. O professor, né, o pedagogo que está há menos tempo na escola, de repente não vai ter essas informações tão a fundo. Vai ter, de repente, algumas delas. Mas aqui, ó, com relação à dimensão humana dos nossos professores, nós sabemos a formação desses profissionais, sabemos a historicidade pedagógica desses profissionais, sabemos quais são as potencialidades desses profissionais e quais as fragilidades desses profissionais. Então, são alguns questionamentos aqui para a nossa reflexão, tá, pessoal? Não que a gente precise responder aqui, mas é algo para nós refletirmos, né? Aí varia muito de acordo com o tempo que cada um de nós aqui está dentro da escola. De repente, o professor também entrou esse ano na escola, é novo também, não deu tempo de a gente conhecer, mesmo que a gente está ali, né, tempo na escola. Então, é algo só para a gente levar para a nossa reflexão, tá? E aqui, gente, tendo em vista que a educação e o ensino são atividades essencialmente humanas, por isso esse conhecimento ele se faz necessário, né, para que o pedagogo possa apoiar e orientar a docência compartilhada na escola, seja ela na concepção enquanto estratégia de ensino, ou seja ela enquanto concepção pedagógica. Eu vou fazer aqui alguns questionamentos propositivos, tá, gente? E vocês vão interagir aqui com os emojis comigo, com um sim,
ou não sei, tá? Só interagir com os emojis. Então, a primeira pergunta aqui, gente, ó. Todos os professores que vocês têm na escola de vocês conhecem os níveis de aprendizagem dos estudantes e suas características? Vou colocar aqui não também, porque nem todos conhecem. Na minha escola, nem todos conhecem o nível de aprendizagem dos estudantes e suas características. Poucos conhecem. Ah, o pessoal interagiu ali. Não sei, não, beleza. Legal, gente. Próximo questionamento. Todos os professores sabem as metas da escola em relação à proficiência esperada para 2025? Olha, eu vou colocar que sim, eu passei. Agora, se eles estão cientes... É isso que eu falei, eu passei, se eles sabem, não sei. É bem isso. No início do ano lá, trabalhamos isso, no dia 30/4 retomamos, agora, né, já é outra questão, nós deixamos eles cientes. A próxima, gente, todos os professores conhecem os descritores avaliados no SAEB e na Prova Paraná? Eu já vou dizer que não sei, porque a gente passou, né? A maioria também falou que passamos, mas se eles têm o conhecimento, né, já é outra coisa. E a última questão, todos os professores conhecem a organização das aulas no LRCO e os recursos educacionais disponíveis? Sim, lá na escola eles conhecem, tem essa ciência, sim. Agora, se eles utilizam, também já é outra coisa. Ai, gente, legal. E aqui, né, quando nós falamos em planejar, também devemos estabelecer, né, as estratégias, né, de avaliação, que elas serão implementadas e os critérios, né, os instrumentos avaliativos, sempre levando em conta as normativas, né, as instruções normativas que regem, né, os processos avaliativos. E é importante que os professores compreendam essa importância, né, de uma avaliação diagnóstica e de uma avaliação formativa, como dimensões que fazem parte do processo e da aprendizagem, que trazem luz não apenas ao que os estudantes aprenderam, mas de como os professores também ensinaram. Então, nós sabemos, né, que nós temos as avaliações diagnósticas que ocorrem internamente, né, dentro da escola, que os professores fazem, né, para coletar esse diagnóstico. O próprio SAEB, ela é uma avaliação diagnóstica, né, para fazer essa interpretação. Prova Paraná também, né, ela trata-se de uma avaliação diagnóstica, e nós temos a avaliação formativa, né, que ela é construída, ela faz parte de um processo de avaliação interna dentro da escola, que os professores desenvolvem, que ela vai buscar aí os aspectos da avaliação qualitativa, com relação à qualidade, né, de ensino. Então, aí nós temos, né, esses critérios, nós temos uma instrução normativa também que rege, né, essas questões aí que tratam da avaliação, né, que ela vai trabalhar os aspectos quantitativos, porque depois eles vão ser mensurados, né, numa quantidade, nota, e também com relação aos aspectos qualitativos que nós trabalhamos dentro da escola, tá? Aqui, gente, nós vamos para o nosso em ação, tá? Como que vai funcionar o nosso em ação? Então, eu vou dividir vocês em 3 grupos. Então, primeira coisa, gente, nos grupos vai precisar ter um redator e um relator. O relator para apresentar depois. E o redator é o que, né, será solidário ali com a equipe que vai
abrir o documento, vai compartilhar, né, a tela com a equipe e, de repente, vai digitar ali. Não que os outros também não possam abrir o mesmo documento e, de repente, também estar digitando, né, dentro do documento. Mas é um documento bem simples, eu acredito que se só um integrante da equipe digitar, fica mais tranquilo, tá bom? Então, aqui, gente, eu vou mostrar para vocês, né, um exemplo. Eu já vou mandar para vocês no chat. Então, vai abrir assim para vocês, ó. Cada equipe vai fazer uma cópia, tá, do documento, para não ficar pesado, para todo mundo trabalhar dentro do mesmo documento, porque às vezes ele fica muito pesado, né? Então, ele vai abrir desta forma, gente. Aqui dentro do documento já vão ter algumas questões como exemplos, tá? Mas vocês vão discutir entre o grupo com relação à docência compartilhada e vão colocar os pontos de vista de vocês aqui, algumas boas práticas com relação ao planejamento. E como esse slide, ele tem já alguns fundamentos, já tem algumas ideias, tem pouco espaço. Então, vocês podem vir aqui no cantinho, clicar em cima desse slide, clicar com o botão direito do mouse e clicar aqui, ó, em duplicar slide. Daí ele vai duplicar o slide para abrir um outro, para que vocês consigam daí digitar, né, redigir, porque esse primeiro aqui ele já tem bastante exemplos, então vai ter pouco espaço para vocês redigirem, ok? Então é só clicar com o botão direito em duplicar slide. Aí ele abre quantos slides vocês quiserem para que vocês consigam fazer a duplicação do documento. Senão vocês não vão conseguir, tá? Porque ele já tem bastante exemplos ali que vai deixar vocês ali com uma ideia, né, de como que vocês, do ponto de partida, de como que vocês vão desenvolver, o que que vocês vão escrever, tá? Então, vão ser 3 grupos que eu vou dividir vocês. Já vou pôr o documento aqui no chat, então vocês vão ter que fazer uma cópia. Ah, uma outra coisa, gente, vocês salvem no Drive de vocês, porque, ou guardem o link, que depois vocês vão apresentar aqui, quando vocês retornarem das salas, das salas de grupo de vocês vão pôr aqui para apresentar. Ou vocês colocam o link aqui para eu apresentar, para eu compartilhar para vocês a tela, e alguém fala, ou vocês mesmo, alguém do grupo, compartilha a tela, tá? Então, já está aqui o link, já coloquei aqui. Agora, vou dividir vocês em 3 grupos. Na própria tela, gente, vai aparecer grupo 1, grupo 2 e grupo 3, tá? Na própria tela. Vocês vão ter 20 minutos para fazer essa discussão, vão poder falar sobre essa questão da docência compartilhada, que precisa ter, né, o planejamento, vão ter esse tempo para fazer toda essa discussão, até da discussão que nós fizemos aqui no grande grupo, né? Então, eu vou colocar aqui grupo 1, grupo 2. Então, na própria telinha, vocês vão dar o ok, vai aparecer para vocês o número do grupo. É só dar o ok para vocês conseguirem ir para o grupo, tá? Só estou terminando de montar aqui. E vai precisar, né, de um redator e de um relator. Alguém que se disponibilize a abrir o documento e redigir no documento. Vai ficar 3 grupos legais aqui. Deixa eu ver, para não ficar grupo muito grande nem grupo muito pequeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. E o primeiro grupo ficou 1, 2, 3, 4, 5. Um com 6 e 2 com 5. Tá, gente? Eu vou abrir as salas, então. E nós já retornamos. Bem tranquilo, tá? Já tem os exemplos lá.
prof. Dinalva. Eu tive que vou me ausentar só um pouquinho porque chegou a patrulha aqui no alojamento, veio fazer uma revista, só vou atender eles ali, tá bom? Ah, tranquilo, tudo bem.
O pessoal está retornando para as salas aí, para a sala principal, né? Porque acabou o tempo dos grupos. Passa tão rápido, né? Parece que vocês vão ter 20 minutos para fazer a atividade, parece que é bastante tempo, né? Mas quando a gente vê, já acaba. Passa bem rápido. Ainda mais essa discussão lá, a conversa de vocês lá da interatividade, né? Que vocês tiverem lá, tiver boa e passa rápido mesmo. Então, né, uma hora acaba. Mas vão haver outros momentos para vocês, nas próximas reuniões aí, vão ter outros momentos para vocês se reunirem, para vocês poderem organizar aí as trocas entre vocês, que é um momento bem rico, né, para vocês poderem conversar e fazer essa troca, que ela é muito rica, tá? Gente, então, retomando aqui, agora nós vamos para o nosso momento do compartilhamento, tá? Que vocês cada grupo vai falar, né, sobre o que conseguiu organizar no, no quadro, né, da atividade, no mapa mental, e aí nós vamos iniciar, né? Quem quiser, gente, que eu compartilhe a tela, pode pôr o link aqui no chat, que como vocês fizeram cópia, então não é o mesmo documento, então eu não tenho ele aqui. Então podem pôr o link no chat se vocês quiserem que eu compartilhe a tela, tá? E aí eu compartilho para vocês. Quem que é o grupo 1? Aí tem que ter o relator para fazer a fala. O grupo 1 começa. A Evelyn está apresentando. Já apareceu aqui para nós. Prof, então a gente debateu bastante sobre a questão ali dos itens, né, das proposições que tinham nos exemplos, mas eu acho que quanto à dimensão humana ali, o que mais a gente debateu e chegou na conclusão é que tem que haver uma coerência, um equilíbrio entre a dupla que vai trabalhar ali, seja o apoio de matemática, seja de língua portuguesa, que haja uma conversa única entre os dois, no sentido assim, nenhum passar pelo bonzinho, o legal, e o outro pelo ruim. Um fala que sim, o outro fala que não. É mais ou menos uma relação pai e mãe, né? Tem que haver uma coerência das falas dos dois personagens dentro da sala de aula, né? E eu penso que quando a gente trata em seres humanos, pessoas diferentes, esse ponto de equilíbrio é algo difícil, né? Porque cada um é criado de uma forma, cada um tem as suas habilidades e dificuldades, então acaba sendo uma consideração bem preponderante aí para o nosso debate, no sentido de chegar num consenso nesse ponto de equilíbrio da coerência no sentido de posicionamento como docente, desses dois personagens que vão estar dentro dessa sala de aula, né? E os dois terem a colaboração para buscarem novas ideias, né? Um auxiliando o outro, um incentivando o outro, para que os dois consigam fazer proposições novas. Considerando a avaliação, a gente debateu que a questão de instrumentos vai depender muito do que já foi realizado. Por exemplo, simulado SAEB, prova Paraná, a avaliação diagnóstica. Partindo dessas avaliações, a gente já tem um panorama dos descritores de maior dificuldade. A partir dos descritores de maior dificuldade, esses professores já trabalham num foco diferenciado, analisando aquela turma num contexto, eu sei o que dá, eu sei o que não dá, eu sei o que eu preciso fazer aqui, né? Que geralmente já há um panorama numa visão geral dessa turma, né? Desses profissionais. Em relação ao planejamento, a maior dificuldade hoje é manter a hora atividade concentrada dos dois professores, né? Fazer com que aquele momento eles estejam juntos debatendo sobre as suas aulas. A partir do momento que você consegue juntar os dois, eles vão chegar num consenso, né? Agora, o difícil está fazer com que os dois permaneçam no mesmo dia, no mesmo momento, com a hora atividade para conseguirem fazer esse debate. Porque essa logística não é algo fácil, diga-se de passagem, né?
E as boas práticas vai depender muito da metodologia, do perfil do professor, mas também do perfil da turma, porque não se discute que as metodologias ativas realmente são ótimas, né? Temos várias possibilidades de estar ampliando e aplicando, né, métodos novos. Porém, eu tenho que ver, por exemplo, eu tenho uma turma lá com 30 e poucos alunos, um 9º ano completamente ativo. Até eu organizar os grupos, até eu conseguir distribuir a atividade, se foi meus 50 minutos. Ah, mas eu tenho uma turma de 30 e poucos alunos que é bem organizada, é uma turma que rende. Aí essa eu posso aplicar, por exemplo, rotações por estações, porque a coisa vai funcionar. Agora, na outra, que eu tenho uma turma completamente agitada, dispersa, sem foco, que não tem muito perfil para estudar, eu não posso utilizar a metodologia por estações, porque eu vou perder todo o meu tempo. E nós debatemos muito a situação que hoje nós estamos ainda com 2 simulados do SAEB, 3 simulados do CAED, Prova Paraná mais uma edição, Prova Paraná mais. Gente, só dessas avaliações, olha quanto tempo. Fora daí, as avaliações de avaliação para fechamento de trimestre e recuperações. Desconte tudo isso das aulas dos professores e veja quanto que sobra para trabalhar conteúdo. É muito pouco tempo. Então, assim, esse professor tem que ser muito feliz na escolha da metodologia. E, às vezes, a metodologia ativa não vai ser preponderante para esse momento. Às vezes, vai ter que ir lá para o quadro, explicar lá do método antigo para poder dar aula, para poder o aluno ter o conteúdo, né? Então, varia muito da turma, do professor e do trabalho que a turma já apresentou nesse decorrer aí desses meses que nós já viemos fazendo, né? Se rendeu bem, não rendeu. Agora, com os resultados dessas avaliações externas, a gente já consegue ter um panorama bem específico do que funcionou, do que não funcionou, mas é muito relativo de acordo com a turma e o professor. Mas é algo, sim, que é uma coisa bacana. Porém, é uma organização ainda que tem que ser aprimorada. Legal, parabéns para o grupo 1. Bacana a explanação, muito bom. Agora vem o grupo 2. Grupo 2, quem que vai fazer o compartilhamento e quem que ficou como relator? Nossa, a gente conversou tanto que não decidiu. Eu fiz o compartilhamento aí. Tá aparecendo direitinho? Tá aparecendo. Como que eu faço para tirar... Ah, tá, espera aí. Não sei, a Cláudia poderia falar? Pode falar você, Cris. Eu tô ruim da garganta, eu vou começar a ficar rouca. Então tá. Eu só quero ver se eu consigo deixar ele na tela cheia. Não sei, não estou conseguindo. O que eu tenho que fazer será, Fernanda? Para ele ficar maior, para sair do... Se você clicar ali em apresentação de slides ali em cima, ele fica maior. Verdade. Uhum. Veja se dá certo ali, não. Como que apareceu para você? Não, ele está igual. Agora vai, né? Deu certo. Uhum. Então tá, como a gente não combinou, eu não sei se a Jamile, a Janice, as meninas querem falar. Não posso falar, daí qualquer coisa... Tive que dar uma saidinha rápida, então você... Então eu vou falar, Jamile, qualquer coisa vocês vão colaborando, pode ser, meninas? Sim, a gente pode ir colaborando. Eu até tenho um pouco de dificuldade para falar e escrever, e eu sou mais de escrever, e aí eu fiz as minhas escritas aqui, e aí, se você quiser ir falando, tipo, ali as dimensões, ali eu posso ir colaborando no que eu escrevi aqui. Combinado, então. Tá. Então, vamos lá. Nós vamos partir ali do ponto considerando as dimensões humanas dos professores. A Cláudia falou que, né, tendo a docência compartilhada, fica muito evidente a personalidade de cada professor,
né? Eu até usei um termo um pouco mais, acho que agressivo, né, meninas? Que às vezes a gente percebe uma luta de egos, sabe? Aquele professor, aquela professora que já tem muitos anos, inclusive de concurso, e domina, mas também não quer dividir, né? Então, aí o professor que veio para a segunda docência, às vezes fica mais como observador, né? E não tem uma participação ativa, então eles não conseguem ainda fazer esse traquejo, né? Esse jogo, por mais que a gente chame, que oriente, enfim, como diz a Cláudia, a personalidade a gente não vai conseguir mudar, né? Então, é essa a dificuldade. Meninas, querem complementar? Sim, eu vou falar. Essa fala também cabe. Eu trabalho numa escola grande, então eu tenho várias turmas com docência compartilhada. E são diferentes, por quê? Porque as pessoas são diferentes, né? Então, assim, o que a gente percebe como pedagogos do que está ali, percebe-se algo disso que vocês falaram, mas também tem turmas que a gente consegue perceber coisas boas, né? O que assim, a gente comentou entre nós pedagogas, que nessa turma que está dando mais certo, que elas estão se afinando melhor, que realmente trabalha nesse sentido de compartilhado, né? A gente percebe que não é só uma troca de conhecimentos, mas uma coisa bem legal que eu acho também é uma troca de emoções, sabe? E quando está dando certo, é um apoio nesse sentido também. E a gente percebe que, de certa forma, como vocês a gente foi comentado ali no grupo, né, a questão das turmas grandes, da indisciplina, né, dos alunos também, que também é bem complicada essa questão, e onde essa docência compartilhada está funcionando melhor, a gente percebe que essa troca de conhecimentos, essa troca de emoções também, e tem ajudado, inclusive, a reduzir o desgaste emocional dos professores na turma. Então, porque não há uma divisão só de conhecimento, um compartilhamento só de ensinar, mas também dessas dificuldades e dessa questão emocional, muitas vezes que a gente acaba se estressando ou perdendo a paciência, digamos assim, tal, e tem o outro ali para te dar esse apoio. E eu tenho percebido nessas turmas que têm dado certo, isso é bem interessante, sabe? Que não é só troca de conhecimento, mas é troca de emoções e que tem ajudado a reduzir o desgaste, o cansaço e essa questão mental e emocional do professor. Isso. E outro ponto que a gente considera fundamental, né? A Michele também falou do grupo número 1 a respeito do planejamento, né? Que a gente acha que é importantíssimo a hora atividade concentrada. E que tem que partir daí. Né? Eu acho que nesse ponto a gente tem que bater, porque é necessário que parta daí. Né? Cláudia... E isso tá bem difícil, né? De juntar os dois, coincidir o horário da hora atividade para eles planejarem as aulas. Então, na verdade, não é que um fica de auxiliar, é que o titular normalmente não consegue se encontrar com o parceiro lá, com o outro colega, para planejarem a aula, daí fica essa tensão. Então, essa é a parte complicada, que eu acho que seria bem importante se eles tivessem esse momento para planejarem a aula, porque até os alunos às vezes percebem, nossa, o tal do professor lá só ajuda a professora, mas é que se eles não planejaram juntos, quem planejou é que vai liderar, né? Então, tá bem difícil mesmo, essa questão aí da hora atividade. É genuíno mesmo, né? E assim, a gente também tem que cuidar com esse nosso pensamento, e eu vejo que isso acontece comigo e na escola, de professor titular, partindo do pressuposto que a docência ela é compartilhada, né? Não existe um professor que tenha que se sobressair mais. Aí volta lá, né? Que a Cláudia dizia, que evidencia... Mas só um entra no RCO, tem um que nem entra. Né? Isso também é outro ponto que a gente não tinha observado. Né, Jamile? É bem verdade mesmo. Esse é um outro ponto que a gente aí pode sugerir, né?
E ali nas boas práticas, a Cláudia, com toda a experiência que eles têm na escola dela, que é uma sala temática, que ela é própria para a recomposição de aprendizagem. Então, ela relatou que numa turma de ensino médio com 35 alunos, quando vai trabalhar a recomposição de aprendizagem, o professor leva a turma para a sala temática, onde é possível que eles trabalhem em grupo. E aí a sala já está preparada, e segundo ela, assim, pelo que eu entendi, já tem até os cartazes, né, Cláudia? Já tem até alguns materiais que fica exposto na própria sala. Sim, o que eu falei para eles, né? Eu tô meio rouca hoje, mas eu vou tentar falar. A nossa escola tem esse luxo de ter essa sala sobrando. E quando que surgiu essa necessidade? Quando a gente percebeu que para agrupar eles na composição ia ser bem complicado, e a sala ao lado era vazia, então o professor, por exemplo, hoje ele quer trabalhar com grupos de 5, ele já deixa as carteiras ok, ou grupos de 4, lá está montado para grupos de 4. Aí o professor muda de sala, trabalha no agrupamento, lá tem data show, tem cartazes, tudo que o professor precisar usar está lá. Acabou a aula de composição, volta para a sua sala de origem, que está em fila, né? Porque 35 alunos, eles são grandão, tem funcionado, assim, os professores conseguem fazer esse equilíbrio de ir e voltar, né, de usar as 2 salas. Mas, né, a gente tem esse luxo de ter sala sobrando. E foi essa a nossa discussão, Fernanda. Legal, muito boa a explanação, muito bom mesmo. Bacana os pontos que vocês levantaram também. Parabéns. Legal. Agora o grupo 3. Grupo 3, quem ficou de compartilhar e ser o relator? Eu vou compartilhar, professora. Você está conseguindo compartilhar? Eu coloquei o link lá no grupo daí. Então tá, pode compartilhar. Apareceu aí, né? Apareceu. Ok. Bom, as nossas discussões não foram diferentes, né, das já colocadas pelas colegas. Aí a gente acrescentou ali, né, o tomar conhecimento das aulas para contribuir com o colega durante a aula, né, porque é o que a gente está falando, essa hora atividade concentrada ainda é uma dificuldade. E a diversidade de metodologias, porque, assim, de metodologia, do próprio conhecimento, porque cada professor tem a sua experiência, né? Então, ele vai poder contribuir para auxiliar nesse desenvolvimento das habilidades dos alunos. Então, né, são pontos que são importantes. Agora, a gente discutiu no grupo também que tem acontecido essas aulas diferenciadas, tem acontecido essas metodologias ativas. Agora, nós estamos ainda com um problema, e a gente viu ali no grupo que era geral, que os alunos estão realizando as avaliações externas, né, mas eles não estão lendo a prova, na verdade, por mais que a gente dê o tempo, por mais que a gente oriente, por mais que a gente fale, eles não leem as avaliações e não conseguem daí responder, né, porque eles respondem qualquer coisa. E como são muitas avaliações, eles estão assim, meio que banalizaram, né, eles acham que não, por mais que a gente fale da importância, por mais que a gente destaque, por mais que a gente, né,
mostre para eles, ainda é uma dificuldade, e não é uma dificuldade de uma escola. A gente percebeu que é uma dificuldade, assim, de todos ali do grupo que nós estávamos, né? Então, assim, a gente tem que repensar isso também. Claro que é muito importante todo esse trabalho, a questão das metodologias, as boas práticas, eu acho que tudo isso contribui, só que nós ainda precisamos conscientizar o nosso aluno. Eu não sei de que forma, porque a gente já tentou de várias formas, com os pais, mas não tá difícil, tá? Então, isso foi a discussão do nosso grupo. Legal, muito boa a explanação de vocês, o compartilhamento, né, as ideias. Legal, gente, parabéns. Pessoal, bacana, né? Eu acho que esses momentos aí que vocês realizam, né, esses trabalhos e compartilham das experiências de vocês, elas são muito ricas. Então, eu acho que é muito válido, né? Então, acredito que é sempre muito bom, né, que vocês consigam, né, fazer essas trocas, né, de experiências entre vocês. Então, é um momento válido, né, para vocês. Então, é um momento de construção mesmo que vocês têm para que vocês consigam aí dar, né, sequência aí nas atividades de vocês, né? Então, é um momento válido e sempre vai ser aí interessante para vocês. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês o formulário, vou pôr aqui no chat, tá? A nossa turma é a turma K, de quarta-feira, então é importante que vocês preencham, né, esse formulário, nosso formulário de avaliação da nossa reunião, e é sempre importante que vocês registrem, né, as impressões de vocês com relação às impressões de vocês, né, com relação à reunião de hoje, enfim. Então, registrem aqui para que vocês, né, tenham aqui esse momento também de colocar, né, acrescentar alguma opinião também. Então, é importante que vocês registrem, né, no formulário. Sempre a opinião de vocês, ela é bastante válida. Então, tá aqui o formulário para que vocês realizem aí o registro. Profi, quem está repondo ou antepondo lá, daí coloca a turma que é? Põe, Ou a tua turma é a GG, né? A minha é G. G. Só G. Pode pôr G. A tua Tá turma é bom. G, daí você coloca G. Obrigada. Tá bom? De nada. Então, podem registrar lá, gente, por gentileza. Aí aqui, gente, eu gosto, né, de lembrar vocês com relação à implementação, né, as atividades avaliativas, né, o plano de ação, que eu mostrei para vocês já como fazer, que a data de entrega é no dia 4, né, do 7, antes do recesso de julho. Lembrando que o plano de ação, ele vale 4 pontos, tá? Então, o plano de ação, quem tiver alguma dúvida, dá uma olhada no vídeo da reunião 2, para, de repente, realizar aí o preenchimento, quem tiver alguma dúvida, tá? Então, o plano de ação, data de entrega dia 4 do 7, tá? Não esqueçam, antes do recesso de julho,
valor de 4 pontos, e o relato de implementação, a data de entrega dia 8 de agosto, e o valor do relato de implementação é 6 pontos, tá? Professora, só uma pergunta, não sei se eu vou conseguir falar também, Roca. O plano de ação, a gente vai só montar ele, mas não é uma atividade, não é para acontecer, ele é um plano de ação. Vai acontecer lá no relato. Isso, é um plano de ação. O relato de implementação vocês vão colocar em prática mesmo. O plano de ação. O plano de ação é algo que pode ser contemplado dentro do relato. O plano vocês vão elaborar, né? Por enquanto, elabora ele. Isso. A prática vai acontecer no relato. No relato, exatamente. Tá? Então, só lembrando aqui as datas, né, para vocês não se perderem com relação ao cronograma. E o plano eu já passei para vocês ali, porque é uma atividade simples, né, de como fazer, como desenvolver, e o relato ainda eu vou passar para vocês ali alguns subsídios ali para vocês montarem ele, tá? Aqui vocês têm algumas referências, né? Tem aqui o link da recomposição, a orientação 3 de 2025, com relação à recomposição de aprendizagem, e tem um vídeo aqui sobre a docência compartilhada, estratégia para o ensino de ciências e o planejamento de ação e vivências, né, que a gente sempre fala, né, da docência compartilhada nas RAs, de matemática, língua portuguesa, que tem para o ensino de ciências, tá, um exemplo. Aqui a síntese da nossa reunião, uma questão para a gente refletir, né, a partir das nossas discussões do encontro de hoje, quais são as possibilidades de implementação na prática da docência compartilhada né, na sua escola, na escola de cada um de nós, né, quais são essas possibilidades que nós discutimos, fizemos a reflexão aqui na nossa reunião de hoje, e vocês discutiram nos grupos. Aqui é o nosso cronograma da jornada, nós estamos aqui, ó, na recomposição da docência compartilhada, e aqui vocês têm acesso a todos os demais temas, né, que serão trabalhados no decorrer aqui da nossa jornada, até o final, tá? Vocês têm acesso a esse material e vocês podem ver quais temas que serão trabalhados aqui até o final. Aqui o que acontece na escola, né? Lembrando que no dia 1º a 3 de julho nós teremos a aplicação da segunda avaliação diagnóstica do SAEB, que é o simulado. 1º a 3 de julho, antes do recesso ainda. Aqui as referências. Nossa, eu risquei o slide e ficou o risco, credo, tem que apagar. Agora já está finalizando mesmo. Então, encerramos por hoje, gente. Agradeço a participação de todos, né, a colaboração de vocês. Fiquem bem, né, nesse restinho de semana, e nos vemos na semana que vem. Semana que vem estamos novamente aqui no mesmo local, no mesmo horário, certo? Então, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, pessoal. Tenham todos uma boa semana.